Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo em paz, todo mundo com saúde? Espero que sim. Então, mais uma vez, dando continuidade ao nosso envio de aulas explicativas sobre o assunto que o material que vocês pegam na escola, tá? Então, para ajudar um pouco o entendimento, a gente manda essas atividades, a gente comenta, tá? Para ajudar vocês a compreender o assunto. Então, espero que vocês vejam, assistam, tá bom? Procure outras fontes, tá bom? E aprendam. O objetivo é esse. Vamos lá. Nós estamos na unidade 5, tá bom? Unidade 5 do livro de vocês, na página. Esse conteúdo aí ele vai estar na página 142. Só deixa eu pegar aqui o livro. E é a continuação do conteúdo desta unidade, tá bom? Para compor as atividades desse bimestre, dessa quinzena, essa segunda quinzena, tá, de agosto. A unidade 5, que é linguagem algébrica e equações. Então, linguagem, vamos precisar fazer as leituras com bastante atenção das páginas indicadas no material. Então, para poder entender o vocabulário que é usado a partir de agora nas equações que nós vamos começar a trabalhar. Então, trabalhando na primeira, a sequência numérica, que é aquele conjunto de números que obedece uma regra pré-estabelecida. Tá? Depois, expressões algébricas, a gente viu o que é uma expressão algébrica. É uma expressão que tem número, operações e letras, né? A gente discutiu isso aí no envio passado, tá certo? E equações, o que é equação? Equação é a igualdade entre duas expressões numéricas. Então, se você ainda tem dúvidas sobre expressão, então tem que ver a aula passada, tá? Para ver essa igualdade entre equações, tá bom? E aqueles sinais também. Estou percebendo que vocês não estão conhecendo ainda os sinais, que isso aí é trivial, isso é simples. Vocês precisam conhecer os sinais e o básico da matemática, o básico, entendeu? Então, a gente vai para ensinar regras, e se você não sabe o básico, fica complicado para você entender essas regras, tá certo? Então, vocês têm que conhecer os sinais de igual, diferente, maior que, menor que, implica, né? Que são os sinais indicados lá no livro de vocês, exigido que vocês aprendam agora, tá? Então, dando sequência aí no capítulo 5 da unidade, nós temos o conjunto, universo e solução de uma equação. Bora lá. Então, retomando aqui. O que é o conjunto, universo, tá? E a solução de uma equação? Bora lá. Primeiro, conjunto, universo. O que é isso? São os possíveis valores que a incógnita. Lembra lá o que é a incógnita? A incógnita é aquela letra que acompanha uma equação algébrica, tá? Aquela letra, por exemplo, 3y, 3.y. Então, esse y, que é um valor que eu não conheço, então isso aí eu chamo de incógnita, tá? Então, conjunto universo são possíveis valores que a incógnita, tá? Esse valor desconhecido aqui, esse y, no meu exemplo, pode assumir. Os possíveis, tá bom? E o conjunto solução, ou conjunto verdade, que é a mesma coisa. É um conjunto cujo elemento torna a expressão verdadeira. Então, conjunto universo, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Imagina aqui que eu tenho um conjunto A. O conjunto A é formado pelos números 0, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse conjunto A, esses elementos do conjunto A, esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles podem ser, eu posso substituir, pode assumir o valor de x. Pode sim, tá? Então, todos esses elementos é chamado conjunto universo.
O conjunto A é o conjunto universo dessa equação. Mas só um número torna essa equação verdadeira. Qual é o número? O único número que vai tornar isso aqui verdadeiro, tá? É o número 4, tá? É o número 4. Então, o número 4 ele é chamado de conjunto solução ou conjunto verdade, tá? Então, vamos lá. Conjunto universo, todos esses números, todos os elementos do conjunto A. Conjunto solução, conjunto verdade, é o número que torna verdadeira a minha equação. Então, se você pegar aqui e resolver essa equação, a gente vai já ver como é que a gente resolve, tá? Você vai pegar esse 6 e vai passar o 2 para o outro lado, tá bom? Ele troca de sinal. Então, logo, né, implica dizer que x é igual a 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Então, a solução da minha equação é essa. X é igual a 4. Então, é por isso que 4 é o conjunto verdade. Tá certo? Então, a leitura tá para vocês. Como é que eu faço para verificar se um número dado é raiz da equação? Raiz que torna ela verdadeira. Tá? Nós temos esses 4 passos. Tá? Vamos lá aprender. Primeiro, vamos substituir a incógnita. O que é a incógnita? A incógnita é o termo que eu não conheço, representado pela letra. Depois, substituir é trocar, né? Acho que todo mundo sabe. Calcula-se separadamente cada membro. Membro 1 e membro 2, ou primeiro membro e segundo membro. O primeiro membro é aquele que vem antes da igualdade. Então, na minha expressão aqui de cima, o primeiro membro é x mais 2 e o segundo membro é o que vem depois da igualdade. Então, nessa minha aqui, o segundo membro é só o 6. Tá certo? Terceiro, se o valor encontrado for igual, o número é chamado raiz ou solução. A gente viu aqui, tá? Da equação. E quarto, se o valor encontrado for diferente, o número encontrado não é raiz ou não é solução da equação. Então, você precisa aprender esse espaço aqui para poder descobrir se o número é ou não solução daquela equação. Tá certo? Ou raiz. Vamos lá. Vamos verificar se o número é raiz da equação. Então, aqui eu tenho essa equação. Essa equação aqui eu tenho 3 vezes x menos 5 igual a 5 vezes x mais 7. Então, olha só, eu tenho um número, eu tenho operação, multiplicação, eu tenho letra, incógnita, eu tenho outra operação, subtração, eu tenho 5. Então, esses números aqui é o primeiro membro, tá? É o primeiro membro, tá? Vocês sabem, eu quero repetindo aqui, vocês precisam aprender isso aqui. Depois da igualdade, eu tenho isso aqui. 5 vezes x, olha só, número, operação, multiplicação, incógnita, letra, x, e a operação aqui, adição, mais 7. Então, isso aqui é o segundo membro, tá? Para não restar dúvida e você aprender mesmo. Então, eu quero saber se menos 6 é solução ou é raiz dessa equação. Então, o que é que eu faço para mim saber? Eu vou substituir o menos 6, né, que é o primeiro passo dado aqui, ó, substituir a incógnita pelo número. Então, bora lá. Eu pego e troco. Onde tem o x, eu vou botar quem? O menos 6. Tá? O menos, você observa que ele é negativo. Tá? Menos 5, tá? E repito toda a equação do mesmo jeito. Então, 5 aqui, tá? Vamos botar em parênteses, porque tem já uma multiplicação aqui, e esse número é um número negativo, tá? Então, mais 7. Pronto, o que eu fiz? Eu cumpri o primeiro passo, o passo 1, foi substituir a incógnita, tá? Agora eu vou calcular separadamente cada membro, o membro 1 e o membro 2, tá? No nosso exemplo aqui, nós estamos calculando tudo junto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 6, tá? E lembrando que você tem que saber tabuado, se não souber, aí não adianta aprender a regra. 3 vezes 6 é 18, então boto o menos aqui, né? Mais com menos, menos,
tá? Menos 5 aqui, pronto, igual a, opa, tá igual aqui, tá feio, igual a, vamos lá de novo, 5 vezes 6, 5 vezes 6 é 30, perdão, 30, mais aqui, quando não tem sinal é mais, e aqui dentro menos, então aqui vai ficar menos, não pode esquecer o sinal, mais 7, tá? Vamos lá, menos 18 com menos 5, então eu tenho uma adição de números com o mesmo sinal, então eu somo e conservo o sinal, e vai dar quanto? Vai dar 23. Menos 23. E do outro lado dá quanto? Menos 30 com mais 7, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é 30. 30 tira o 7, ficou quanto? 23. Percebam que menos 23. Percebam que menos 23 é igual a menos 23 nos dois membros. Então, isso significa dizer o quê? Que o 6 é raiz da equação. Tá bom? 6 é raiz ou é solução da minha equação, tá certo? Então, é desse jeito que a gente faz, tá? Aqui tem outro exemplo. Você vai verificar se 2 é raiz da equação, na equação B, tá? É uma equação, porque tem igualdade, tem duas expressões algébricas, tá? A expressão é aquilo que tem número, letras e operação. Então, aqui eu tenho uma potência, tenho uma subtração, eu tenho as letras y, tá? Eu tenho uma operação, tá? Então, vamos lá. O que eu faço? Primeira coisa, substituo. Eu vou substituir a incógnita pelo número dado. O número dado é 2. Então, substituo, tá? Primeira coisa, menos 5. Olha só. Aí, chegou aqui. O y você troca pelo 2. Substitui tudo, né? Então, 3. Chegou no y, você troca pelo 2. Tá? Mais 6. Pronto? Sim, eu substituí. Agora eu vou fazer o quê? Resolver. Aqui é uma potência, ó, 2 elevado a 2, quer dizer, 2 elevado ao quadrado. Esse número de cima diz quanto o de baixo vai repetir. Então, o de cima, o expoente, diz que a base, que é o de baixo, repete 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Tá? 4. Menos 5 vezes 2, 10. Tá? Você pode fazer separado, tá? Estou fazendo junto aqui porque eu não deixei espaço. 3 vezes, resolvendo o segundo membro. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6. Tá? Então, aqui, botando aqui embaixo. 4 menos 10, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar quem? Menos 6. Tá? E aqui do outro lado, 6 mais 6, 12. Percebam que o número que eu encontrei no primeiro membro, menos 6, não é igual ao número que eu encontrei no segundo membro, 12. Então, isso significa dizer o quê? Que esse 2 aqui não é raiz da equação. Não é, tá? Não é raiz da equação, certo? Não é raiz. Então, é isso, tá? Então, o restante é treino, eu deixei aí as indicações para vocês lá na página, tá certo? Duas ou mais equações são chamadas equivalentes quando apresentam a mesma raiz de solução. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar para estar borrado aqui. Então, duas ou mais equações. Deixa eu apagar. Pronto. Pronto, ficou bonitinho agora aqui. Pegando aqui novamente a caneta. Duas ou mais equações são chamadas equivalentes aqui, quando a expressão, quando apresentam a mesma raiz ou solução. Então, quando eu tenho duas equações, eu quero saber se uma equivale à outra, então basta eu resolver e encontrar a raiz. Se a raiz for a mesma, então aquelas duas equações são equivalentes. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma equação x mais 3 igual a 10.
tá? Então, eu vou simplificar aqui, eu vou mandar o 3 para o outro lado do 10, quer dizer, o segundo membro, e aí ele vai com o sinal trocado, invertido, era mais, vai para cá menos, tá? Como vocês podem ver. E aí você realiza a subtração, você vai encontrar 7. Então, 7 é a raiz da equação, tá? Então, aqui também é uma equação. Então, essa equação aqui, x igual a 7, é equivalente a essa, ó. X mais 3 igual a 7. Tá? Então, essas duas equações aqui, elas são equivalentes entre si. Tá? São equivalentes. Super fácil, tá? Basta você descobrir a raiz delas e você saberá se é ou não equivalente, tá bom? Aqui eu tenho uma observação. Ao resolver a equação, encontramos uma outra equação mais simples, tá? Vocês podem perceber que x igual a 7 é bem mais simples do que x mais 3 igual a 10. Ou seja, a solução de uma equação que chamamos de equação. Passando aqui, vamos para algumas propriedades. Duas propriedades bem legais para a gente resolver de forma prática, de forma bem objetiva, uma equação. Primeiro, propriedade da adição. Tá? Você pode usar essa propriedade para resolver, que foi aquela que a gente estava usando ali no slide passado, tá? Na tela passada. Olha só, podemos adicionar ou subtrair em ambos os membros, quer dizer, nos dois membros, no primeiro e no segundo membro, de uma equação o mesmo número. O mesmo número, tá? Se eu coloco um número em um membro, eu vou colocar ele no outro membro também. E obtemos uma equação equivalente, tá? O que é uma equação equivalente? Vimos anteriormente que é aquela equação que tem a mesma raiz. Então, olha só, aqui eu tenho uma equação. Esse x mais 5 é o primeiro membro e 12 é o segundo membro. Como é que eu resolvo? Tá? Eu vou adicionar nos dois membros um número que me permite eliminar um desses números. Tá? Eu vou colocar um número simétrico. O que é um número simétrico? É um número que tem o mesmo valor numérico, tá? Com o sinal oposto. Então, olha só, perceba. Aqui eu tenho mais 5, tá? E eu quero deixar o x sozinho aqui. Então, o que eu faço? Eu tiro esse mais 5 aqui. Para me tirar, eu vou adicionar um número simétrico a ele. Então, qual é o número simétrico a mais 5? É menos 5. Olha só, aqui, ó, esses dois termos aqui são simétricos. Então, quando eu adiciono, eu adicionei esse número menos 5 aqui, tá? Eu tenho que adicionar nos dois membros, tá? Olha a recomendação aqui. Então, eu também tenho que adicionar aqui, ó, do mesmo jeito, com o mesmo sinal. Olha só, mais 5 com menos 5, como a gente já viu, eles são o quê? Eles são simétricos. Se eles são simétricos, então eu posso retirar eles sem prejuízo. Então, eu retiro mais 5 com menos 5. Aqui ficou o x sozinho. E o que eu vou fazer do outro lado? Eu vou subtrair. 12 menos 5, 7. Então, essa é uma propriedade muito legal para a gente responder a equação. Tá? Uma equação. Tá certo? Eu adicionei um mesmo número nos dois membros. Tá? Esse número só precisa ser simétrico. O que é um número simétrico? É um número que tem o mesmo valor, porém com sinal contrário. Tá? Como é que eu vou saber qual é o número? Você vai escolher um número que elimine o número que está do lado do x, do lado da variável, do lado da incógnita, certo? Outra regra para aqui, ó, nós estávamos fazendo desse jeito aqui lá nas telas passadas, tá? Nós não estávamos adicionando, mas na prática nós fazíamos isso. Nós pegávamos esse 5 e mudávamos para o outro lado, ele ia com o sinal invertido. Encontra do mesmo jeito, tá? E o princípio da multiplicação. O que é o princípio? Vamos ler lá. Podemos multiplicar ou dividir, tanto faz, né, que as duas operações são inversas, ambos os membros de uma equação por um mesmo número, diferente de zero, porque o zero não vale. Que obtemos uma equação equivalente à equação dada. Não vale nessa operação aqui, tá, gente? O zero ele anula a multiplicação e a divisão. Então, olha só, eu tenho aqui 4y, aqui é o primeiro membro,
e eu tenho 100, aqui é o segundo membro, tá? Eu tenho 4y no primeiro membro e tenho 100 no segundo membro. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero deixar o y sozinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair por um número que eu possa eliminar o 4. Eu vou dividir, perdão. Eu vou dividir esse número por um número que vai eliminar o 4. Então, que número é esse? É o próprio 4. Então, quando eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Né? Mas também você tem que dividir lá no outro membro. Ó. Dividiu aqui, então bota o outro 4 aqui também. Aí você dividiu 100 por 4, que dá 25. Então, qual é o valor do y? 25. Você usou o princípio da multiplicação. E, novamente lembrando, você precisa conhecer a tabuada de multiplicar e de dividir. Tá? Senão, tem que dar uma paradinha e dar uma estudada nela. Tá? Vamos lá. Toda equação que pode ser reduzida na forma a mais b é igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais com a diferente de zero. Aqui nós já vamos para as equações, deixa eu ver onde é que eu estou, equações do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, quando você vê isso aqui. Ela tem esse formato, equação do primeiro grau. Tá? Equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? É isso aí, primeiro grau. Tá? Grau. É a equação que tem esse formato. Ax mais b igual a zero. Tá? Tem que ter o igual, tá? Senão não é equação. Então, quem é esse A? Esse A aqui é um número que acompanha a incógnita. Tá? Meu índice aqui. Esse B é um termo independente. O AX, o A é dependente do X. Eu não sei qual é o valor dele. O X é a incógnita. Tá? O X representa a incógnita sendo dito aqui. E A e B são números racionais. Então, substituindo por valores, então, o A aqui é o 3. Tá? O X é a incógnita, então eu deixo. Então, aqui seria o A. Esse o 12 aqui é o B, percebam aqui quem são as letras, tá? E os outros você conhece. Então, isso aqui, quando você vê uma equação com esse formato, ela é chamada equação do primeiro grau, tá? Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? De acordo com aqueles dois princípios que eu acabei de mostrar para vocês. O princípio da adição, tá? E o princípio da multiplicação, tá? Então, vejamos aqui como é que ficaria a resolução desse problema aqui. Aqui tem uns exemplos, tá? Vamos deixar para resolver aqui nos exemplos, tá? Fica melhor. Para resolver uma equação do primeiro grau, devemos achar o valor da incógnita, tá? Que vamos chamar de x. E para que isso seja possível, é só isolar o valor de x, na igualdade, ou seja, x deve ficar sozinho em um dos membros da equação. O próximo passo é analisar qual operação está sendo feita no mesmo membro em que se encontra x. Então, vamos responder aqui uma aqui para vocês verem como é fácil. Então, vamos lá. Então, meu objetivo é isolar aqui. Ó. Isolar. Então, vamos lá. Eu vou deixar o x sozinho. Mas, se eu perceber aqui, eu vou ver quais são as operações que eu vou usar. Então, aqui eu tenho mais 1. Então, eu preciso eliminar esse mais 1. Tá? Então, vamos lá. Mais 1, eu vou eliminar. Tá? Vou fazer só de uma vez. Então, qual é o número que eu vou usar para eliminar o mais 1? É o seu simétrico. Qual é o seu simétrico? O seu simétrico, deixa eu pegar uma cor aqui para me destacar. O seu simétrico é menos 1. Tá? Menos 1. Vou voltar de novo com a cor que eu estava. Tá? Menos 1. Beleza. Aqui, aí eu continuo. Esse aqui é o primeiro membro. Segundo membro. Tá? Vamos lá, repetir. Eu botei mais 1 aqui. Então, perdão. Fiz uma bobagem aqui. Só um momento. Deixa eu me consertar. Aqui é o simétrico de mais 1. É menos 1. Perdão. Então, aqui é menos 1. Aqui também eu vou ter que botar o menos 1 também. São simétricos.
Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse aqui. Esse com esse, que são simétricos. E 36, só um momento. 36, deixa eu pegar aqui a cor. Então, aqui ficou 5x, tá? O mais 1 eu cancelei com menos 1. E aqui 36 menos 1 ficou 35, tá? Agora, eu usei que propriedade aqui? Eu usei a propriedade da adição, tá? A gente mostrou lá em cima, eu usei a adição aqui, certo? Adição. Tá? Adição. Agora, eu tenho que isolar o x. Então, o que eu vou fazer? Eu agora vou usar a outra propriedade para cancelar o x, tá? Então, eu vou usar agora a divisão. Dividir o 5 com um número que elimina ele. Então, qual é o número? É o próprio 5, né? Quando eu dividir 5 por 5, tá? Vai dar 1. Aqui tem que ser o mesmo número, lembra? Tá? O mesmo número que eu botar em um membro, eu vou botar no outro, tá certo? Então, ficou como? Ficou 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 eu não preciso botar, ó. Basta botar o x. Ó. E 35 dividido por 5 é 7. Tá? Olha só, então qual é a raiz ou qual é a solução da minha equação? É 7. Tá? É nesse jeito que vocês vão fazer para resolver as equações do primeiro grau. Tá? Vamos treinar aí. Mais uma aí, bem rápido, para a gente concluir isso aqui. Então, vou apagar aqui. A outra propriedade que eu usei é a propriedade da multiplicação. Então, vamos lá fazer a outra equação. Limpando aqui, limpo. Vamos lá, de novo. Olha só. Então, o primeiro membro aqui é 7x, o segundo membro é 4x mais 5. Não interessa, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos agora utilizar a propriedade da adição para eliminar o 5. Né? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou usar aqui, ó, um número que elimina o 5. Então, qual é o número? É o seu simétrico. Qual é o seu simétrico? É um número que tem o mesmo valor, porém o sinal ele é contrário, né? O sinal ele é contrário. Tá aqui, ó. Eu estou repetindo, comecei daqui para vocês perceberem, tá? E aqui é a equação. Agora eu vou utilizar uma outra cor, tá? Acho que você já sabe qual é o número que eu vou botar aqui, né? Eu vou eliminar o 5, o mais 5, então eu vou botar aqui menos 5, certo? Se eu boto menos 5 aqui, eu vou botar também menos 5 aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui menos, eu vou adicionar menos 5 com o 7, tá? Botei menos 5 aqui, então eu vou botar menos 5 aqui também, tá? Esse número aqui é simétrico a esse, sai fora, né? O que eu vou fazer agora? Então, bora lá. Eu vou deixar menos 5 aqui, tá? Passar para... deixa eu pegar a cor que eu estava. Aqui, mais 7x, tá? O primeiro membro, igual a 4... Opa, esqueci de botar o igual. 4x, tá? Olha só, eu tenho 4x aqui e 4x aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar esses dois números aqui, tá? Eu juntando esses dois números, eu vou fazer assim, eu vou trazer, vamos lá. Eu vou trazer o menos 5 para cá, para o segundo membro, para o outro membro, e eu vou trocar o sinal dele, né? Quando eu mudo de um membro, eu mudo de sinal. Então, ele era menos aqui, então aqui vai ficar mais. E vou, aqui no primeiro membro, eu tenho 7x, tá? Esse 7x é positivo. Eu vou levar o 4 para o lado do 7, então vai ficar negativo. Então, fica 4 menos 4x. Tá encerrando meu quadro aqui. Então, 7x com menos 4x vai dar 3x.
3x. 3x. 3x é igual a 5. Tá? Aí você vai deixar o x sozinho. Terminei meu quadro aqui. Vou botar bem aqui desse lado, tá? Você vai deixar o x sozinho. Não vai dar para botar outra propriedade, tá? Espero que vocês compreendam aí. Então, fica 5. E aí, você vai passar o x para o lado do 5, tá? E mudando a operação inversa. Do lado do primeiro membro, ela está multiplicando o x. Então, ela vai para o outro lado dividindo, tá? Então, fica 3x. Percebam que você deixou o x sozinho, tá? Essa daqui, eu não tenho resultado exato, vai dar uma fração, tá? Deu uma fração, tá? Então, é dessa forma que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Equações e soluções de um problema. Página 156, tá? Bora lá, primeiro passo. O que você vai fazer para você resolver? É ler com atenção o problema levantado e levantar os dados. Primeiro que você vai ler, tá? Você vai ler até compreender, tá? Depois você vai traduzir o enunciado para a linguagem das equações. Você vai pegar aquela leitura e vai botar ela na forma de equação matemática, numérica. Terceiro, você vai resolver a equação estabelecida, daquela mesma forma que a gente já resolveu as anteriores. E por último, você vai analisar o resultado obtido e dar a resposta conveniente. Tá? Vamos lá. Vamos ver se ele consegue resolver essa questão aqui. Ela é uma questão do livro de vocês. Ela diz assim, em uma turma de 30 alunos, olha só, aqui eu já cheguei num dado, eu vou grifar aqui, essa turma tem 30 alunos. 6 alunos escrevem com a mão esquerda, olha só, 6 alunos escrevem com a mão esquerda. São canhotos. 2 alunos escrevem com as duas mãos, ou seja, escreve com a mão esquerda e com a mão direita. Certo? São ambidestros. Quantos alunos, olha só, a pergunta é essa daqui. O comando é esse. Quantos alunos escrevem apenas, essa palavra é interessante, com a mão direita? O que eu quero? Eu quero só os alunos que escrevem com a mão direita. Entendeu? Na turma eu tenho quantos alunos? Eu tenho 30 alunos. Tá? Na turma eu tenho 30 alunos. Tá? Desses alunos, eu tenho 6 que são canhotos, tá? E eu tenho 2 que são ambidestros. Tá? Escreve com as duas mãos. São canhotos e escreve também com a mão direita. Tá? São ambidestros. Mas o que eu quero? Eu quero apenas os alunos que escrevem com a mão direita. Então, quem são os alunos que escrevem com a mão direita? São aqueles alunos, tá? São aqueles alunos, vou botar uma chavezinha aqui, são aqueles alunos que nem são esquerdo, né? E nem são ambidestro. Então, essa soma aqui, eu vou poder fazer ela, porque eu tenho alunos que escrevem com a mão esquerda, nessas duas. Eu tenho 6 e depois eu tenho mais 2. Então, eu tenho 8 alunos que escrevem com a mão esquerda, pelo menos com uma das mãos esquerda. Tá? Pelo menos com uma das mãos. Tá? 8 alunos. Então, como eu quero, são os alunos que escrevem com a mão direita, então eu vou chamar esses alunos de X. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar dos 30, que é a quantidade de alunos da sala, os 8 alunos que escrevem com a mão esquerda, pelo menos com uma mão, né? Pelo menos com uma mão. O texto deu. Ele deu 6 que são totalmente canhotos e ele deu 2 que são ambidestros. Então, ele escreve com as duas mãos, mas eu não quero. Eu quero apenas, por isso que você tem que ler com bastante cuidado. Eu quero apenas os que escrevem só com a mão direita, tá? Então, é por isso que eu vou somar os dois aqui e depois eu vou subtrair a quantidade de alunos da sala pelo 8. Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter 22 alunos
que escreve só com a mão direita, tá? Então, cada problema tem sua formatação. Então, o que interessa é você entender como chegar à tua resposta. Então, você vai ler uma vez, duas vezes. Se não entendeu, lê mais uma. Depois você vai traduzir essa linguagem para a linguagem das equações. Depois você vai resolver. Daí, por último, você vai analisar a sua resposta. Então, é por isso que você tem que ler, voltar, né, ver se está certo, né, ver o significado das palavras, entendeu? Porque aí você vai conseguir responder as suas equações, seus problemas, tá? E aí a gente chega ao final desse segundo envio de agosto. Então vejam mais uma vez, quantas vezes for necessário, e qualquer dúvida, tá? Me manda uma mensagem aí que a gente vê como é que a gente faz para ajudar vocês. Então um abraço, tudo de bom.